Fala, povo de Deus. Tudo na paz de Cristo. Sou o pastor João Paulo Quintela, da Escola Bíblica Memorável, e vamos iniciar agora mais uma live da nossa quarentena memorável, mais uma live abençoada. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, enriquecedor para todos nós. Estaremos hoje recebendo o pastor Clauber Maia, um camarada que tem sido usado por Deus para levar o ensino cristão, o ensino bíblico para muitos lugares. De uma forma muito especial, o pastor Clauber tem sido instrumento de Deus para professores, educadores, pastores. Então eu queria te convidar para ficar ligado nessa live. Já agradecendo aí o Belchior Silva, que está chegando, muito obrigado. Lucimara Gomes, muito obrigado pela sua audiência. JM Santos, Vanessa Júnior, abraço para todos vocês. Clauber Maia já apareceu por aí também. Vou já te convidar, Clauber, fica ligado, tá? Então, só para a gente reforçar, a gente vai ter, durante essa quarentena, muitos convidados especiais. Já tivemos aí Marcos Tedesco, um pastor que tem trabalhado muito forte com escola bíblica. Tivemos ontem o nosso irmão Augusto, do Picto Bíblia. Hoje, Clauber Maia, o cara que eu admiro demais. Vou já conversar um pouco sobre isso. Tem um trabalho sensacional. Você que é professor Júnior, Igreja de Cristo no Bom Jardim, vocês aí que estão chegando agora, um abraço para dois episódios. Hoje é o terceiro episódio, vamos até o oitavo. E aí começamos a segunda temporada. Já fechamos com bons nomes. Esses que estão chegando agora na primeira, né? Tedesco, Augusto, Clauber, a Nara Lígia, Carlos Queiroz, Marcos Magalhães, da minha Doxa Box. Aí teremos ainda o Esdras Cabral, pastor que também tem sido muito usado por Deus. O pastor Felipe Breder, do Escola do Discípulo. Teremos Efeito, com trabalho infantil. Teremos também Paulo Maurício, doutor Paulo Maurício, João Eduardo Cruz, leitura transformadora, nosso irmão Eliseu Gomes. Vai ser muito bem, cara. É apenas o início, tá? Aí a primeira temporada, teremos a segunda e teremos a terceira. Estamos preparando coisas boas para você, tá bom? Só para você entender o que a gente está fazendo, e já vou conversar agora. Olha, se você não conhecia o nosso trabalho, eu te convido a nos acompanhar no YouTube também, tá? Escola Bíblica Memorável no YouTube. Olha só, o efeito de bênção é outra turma que vai estar com a gente na próxima semana, tá bom? Que trabalha com a educação infantil. Vai ser poderoso, vai ser maravilhoso de verdade, tá ok? Me responde aí no Tiago Brasil, me respondem aí vocês se o áudio está saindo legal. Já vou convidar Eneida Pinho, um abraço para você, amiga. Pastor Clauber Maia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Temos enorme consideração pelo seu trabalho. Lá atrás, quando eu iniciei na escola bíblica, eu conheci o pastor Marcos Tedesco, pesquisando pela internet algumas ajudas para professores de escola bíblica, e também me deparei com o site EBD Web e fui muito abençoado, foi muito enriquecedor, e os alunos gostavam, porque eu conseguia trazer algo além da revista bíblica, graças ao seu trabalho, à sua motivação. Muito obrigado, bom dia, seja muito bem-vindo na Escola Bíblica Pastor Memorável. João Paulo, é a satisfação nossa de estar aqui participando contigo. Dizer que, de fato, nós temos muita alegria, satisfação de poder trabalhar com o ensino bíblico, com a educação cristã. O EBD Web foi um dos primeiros, foi pioneiro, né, na internet brasileira, trazendo material de escola dominical. Já há 18 anos que nós estamos lidando com isso, e também ministrando palestras e
e tem sido bênção. Para mim é uma satisfação poder participar contigo desse momento. Amém. Já queria convidar você que está com a gente aí no Instagram, @Escola Bíblica Memorável. Se quiser fazer alguma pergunta para o pastor Cláudio Maia, já pode colocar aí nessa caixinha, onde tem uma interrogação, bem embaixo aí, tem uma interrogação, você coloca nessa caixinha e vai fazendo a sua pergunta, que eu já vou apresentando aqui para o pastor Cláudio Maia. Claro que ele vai só combinar com o pessoal para fazer pergunta fácil, para não estragar a amizade, tá certo? Com certeza. Olha, então assim, aí claro que dentro do tema e tal, pastor Cláudio Maia, depois você passa lá, tanto no Instagram dele quanto no site, tá? ebdweb.com.br. Inclusive, ele tem uma ideia muito legal, se ele quiser falar durante essa live também, que é a pedagogia invertida, que eu já havia estudado em alguns livros, inclusive fora do Brasil, e é extremamente interessante, a gente utiliza isso demais, é muito interessante. Eu vi acho que foi um curso seu, né? Tipo umas 4 ou 5 aulas falando sobre pedagogia invertida. Mas vamos lá, peraí. Gente, quer fazer pergunta? Coloca na caixazinha de interrogação, tá bom? A gente vai levar até ao pastor, mas antes ele já pode começar alguma exposição e, dependendo de como as coisas aconteçam, a gente vai conversando aqui, intervém uma coisinha ou outra para fazer pergunta, questionamento, se aparecer ou surgir alguma dúvida, tá bom? A Helena Fernandes, ela já fala como a gente pode dar continuidade às atividades de escolas bíblicas nos tempos de isolamento social. E a Ireida fala que está tudo certo. Pronto. Pastor, fique à vontade. Eu vou intervir em algumas situações, caso eu tenha alguma dúvida ou se surge alguma coisa aqui, mas o senhor já pode ficar à vontade para fazer a sua exposição e também já responder algumas perguntas que você vai chegando até você. Bem, pastor, a satisfação estar aqui com os irmãos, e o tema que nós combinamos de conversar nessa manhã foi sobre o ensino visando a transformação do caráter. Porque há uma coisa muito importante a se perceber no que diz respeito ao ensino cristão, à educação cristã, é que ela tem um propósito. Uhum. E esse propósito não é fornecer conteúdo. Porque quem ensina matemática é para que o aluno aprenda matemática, ou geografia. Mas quem ensina a Bíblia visa que o aluno, não que o aluno aprenda a Bíblia, mas que ele tenha um relacionamento com o Deus que nos deu a Bíblia. Então, aí é uma grande questão a ser observada do que diz respeito a qual o propósito do ensino cristão. O que é que a educação cristã visa? É formar discípulos de Jesus Cristo. E esse formar discípulos passa pela transformação dessa pessoa, que o propósito inicial de todo o sacrifício de Cristo foi resgatar o homem, fazendo esse homem discípulo de Jesus. Ou seja, a regeneração, a mudança de vida é necessária. Os animais, por exemplo, eles trabalham com imitação, né? Eles vivem imitação, e o ser humano, ele é o mestre da imitação. O ser humano aprende a imitar tudo e qualquer coisa. Basta ver os humoristas, como eles sabem reproduzir a voz e o comportamento exato de alguém. E alguém, então, pode reproduzir o comportamento de um cristão. Ele pode ir para uma igreja, ele pode se batizar, ele pode fazer parte das atividades da igreja, mas nada disso vai garantir que ele é um salvo na pessoa de Jesus Cristo de verdade, se ele não experimentar a transformação interior que é necessária. Assim como quem entra dentro de uma garagem não vira um carro, e o rato que entrar dentro do pacote de biscoito não se transforma em biscoito, o fato de alguém entrar dentro de um templo não se transforma em discípulo de Jesus Cristo. É preciso haver a mudança interior, essa transformação que faz com que nós nos identifiquemos como novas criaturas e salvos na pessoa de Jesus Cristo. O professor da escola dominical, ele precisa ter isso em mente. Para que ele ensina? Qual é o propósito disso? É a transformação dessa pessoa em um discípulo de Jesus Cristo,
que vai ter que experimentar primeiro o novo nascimento, e o fato é que nem todos que levantam a mão numa igreja já estão nascidos de novo, né? Porque isso é algo interior. Às vezes a pessoa se acostuma com o evangelho, se acostuma com uma vida, tá de olho numa menina da igreja e aí resolve ir lá porque quer ter esse contato, acha bonito os cânticos e essa coisa toda, e aí simplesmente se acostuma a frequentar uma igreja. Mas a tarefa do ensino é promover a transformação dessa pessoa, transformando ele num discípulo de Jesus Cristo. E aí é onde entra o principal papel. Aliás, os que lidam com a educação, eu digo a formação em educação, sabem que nós estamos vivendo hoje no Brasil a realidade da BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, que está estabelecendo a ideia de competências na educação. Ou seja, na verdade, o conjunto de habilidades e saberes precisa ser direcionado a construir alguma coisa para a vida cotidiana do aluno. Ora, isso é o propósito da educação cristã desde sempre. Desde que Jesus Cristo nos ensinou a formarmos discípulos, que esse já era o propósito da educação cristã. Se a BNCC trouxe isso agora para o ensino secular, regular, vamos chamar assim, eu digo agora como obrigatoriedade, né? Como propósito de trabalho. Mas o ensino cristão já trabalhava com isso desde sempre. O propósito do ensino cristão é gerar nesse aluno competências espirituais, a fim de que ele possa utilizar o conjunto de saberes, de coisas que ele sabe da Bíblia Sagrada em algo que seja prático para a vida cotidiana dele. O aluno aprende sobre Moisés, Davi ou qualquer outro personagem bíblico, mas ele vai perguntar, e daí? Eu faço o que com isso? Nós precisamos, na verdade, fazer com que o aluno extraia algo que seja prático para a vida dele e, então, que isso seja incorporado ao seu modo de vida, que aí nós estamos trabalhando a transformação desse caráter. Jesus disse assim a respeito dos fariseus: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar aos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, os escribas trabalhavam naquela realidade de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas no ensino cristão, isso é completamente impossível. Até porque, pastor João Paulo, é impossível uma pessoa ser um imitador de Jesus Cristo que não pratica isso. Cristão não praticante é coisa que não existe. Ser cristão é praticar a vida de Jesus Cristo. Então, se alguém disser assim, não, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão não praticante, na verdade, não é um cristão. Porque ser cristão é imitar Jesus Cristo, e para imitá-lo é preciso haver a mudança interior que vai promover essa regeneração e a transformação do caráter dessa pessoa, e esse é o grande objetivo do ensino cristão. Não cabe na mesma frase, né? Não cabe na mesma frase. Sou cristão, não praticante. Ou é cristão, ou são duas não é coisas praticante. excludentes, né? Ou você é cristão, ou você é praticante, ou você não é cristão. E aí nós vamos observar que quando Jesus nos ensinava, quando Jesus nos ensina, né, como modelo de um professor, porque se alguém quiser olhar para Jesus em qualquer área, você vai encontrar como imitar Jesus, como médico, como advogado, como engenheiro. Mas se tem uma coisa que realmente você pode dizer assim, eu posso imitar Jesus nessa profissão, é professor. Porque Jesus essencialmente era um mestre, ele era um professor. Então, nós temos muito a aprender com Jesus no que diz respeito a metodologias, a prática de ensino. E o que Jesus fazia? Primeiro, Jesus praticava. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim que eu sou.
Ou seja, eu pratico, eu tenho essa característica na minha vida, e então vocês podem aprender de mim porque eu sou. Então, a primeira questão a se observar no ensino que visa a transformação do caráter é que o caráter do professor, primeiramente, precisa ser transformado. Porque ninguém pode ensinar aquilo que ele não é. Ninguém pode ensinar aquilo que ele não faz. Ninguém pode ensinar aquilo que não vive. E esse é o grande desafio para o professor. Ser um imitador de Jesus Cristo para, então, convidar o aluno para ser olhando a forma como ele é e como ele vive. Ao mesmo tempo que Jesus conduzia as pessoas nesse processo. Né? Jesus não chegava para alguém e dizia assim, olha, tem que ser desse jeito. Mas Jesus conduzia o aluno de maneira a ele próprio entender que precisava de uma vida nova, de uma transformação de vida. Show de bola. Deixa eu só fazer algumas observações que você já falou aí, que eu achei sensacional. Primeiro é que você fala o seguinte, é preciso, o professor, é preciso trazer algo que se aplique à vida do aluno através, por exemplo, dos personagens bíblicos. Não adianta simplesmente trazer o conhecimento da vida dele. José fez isso, José foi vendido pelos seus irmãos, José chegou na casa de Potifar, blá, blá. Mas se não contextualizar, se não trouxer algo prático, a palavra que você usou foi algo que se aplique, não, algo prático na vida dos alunos. Se não fizer isso, de nada vale. Porque simplesmente repassar conhecimento não é o suficiente. É isso mesmo? É isso mesmo. Aquela ideia que eu falei ainda há pouco da BNCC, quer dizer, o ensino cristão já é assim há muito tempo, gerar competências. E o que é competência é saber utilizar os saberes e todas as habilidades que eu tenho para gerar algo que seja aplicável na minha vida cotidiana. Então, o ensino cristão visa fazer com que você entenda que, como pai, como filho, como marido, como esposa, como professor, como motorista no trânsito, como fazendo a declaração do imposto de renda, você precisa imitar Jesus Cristo. E aí precisa fazer algo que seja compatível com essa novidade de vida que nós vivemos. O aluno, na maioria das vezes, o novo convertido, ele não sabe como fazer isso. Ele acha que Jesus é só para ir para o céu. E eu costumo dizer, pastor João Paulo, que tem muitos crentes que já estão prontos para ir para o céu, só não sabe ainda viver na terra. Porque ele já sabe do céu tudo. Agora, viver aqui ele não sabe ainda, porque ainda não imita Cristo nas coisas práticas do seu dia a dia. E aí, deixa eu te perguntar. E aí eu concordo plenamente contigo, com essa perspectiva de que muitos de nós, cristãos, temos a mente focada no arrebatamento, na eternidade, no céu, na salvação. E muitas vezes esquecemos de vivenciar o aqui e o agora. Claro que tudo que eu faço, como você citou aí de uma forma preciosa, tudo que eu faço no aqui e o agora tem que estar pensando lá na frente também. Mas muitas pessoas parecem que não entenderam isso. Isso é falha de um discipulado ou evangelismo? Onde é que a gente pode corrigir? Onde seria o cerne, a raiz, para a gente corrigir essa percepção? Perfeito. Bom, primeiro é essa compreensão de que o propósito do ensino é formar discípulos de Jesus Cristo. E então direcionar a nossa forma de ensinar visando a construção dessas competências. Observe, Jesus ele encontra-se, por exemplo, com a mulher samaritana. O que é que Jesus quer? Jesus quer uma mudança na vida daquela mulher. Quem é aquela mulher? É uma mulher com sérios problemas de relacionamento, que já perdeu 5 casamentos, aí não está dito no texto se ela abandonou os maridos, se os maridos abandonaram ela, se ela ficou viúva, mas o fato é que ela já tinha tido 5 relacionamentos e agora vivia um relacionamento proibido com alguém que não era seu marido. Então era uma mulher certamente amarga, com muitos problemas de relacionamento,
porque ela estava no poço ao meio-dia, quando normalmente seria aí quando todas as outras mulheres estavam. Porque talvez já estava tão angustiada de ouvir o falatório das mulheres da aldeia sobre a vida dela, que preferiu ir num momento que não tinha ninguém naquele momento. Jesus sabia de tudo isso. Jesus podia ter sentado com ela e dizer, olha, é o seguinte, eu sei que você é uma mulher adulta, sei que você vive tudo isso e você precisa deixar de ser isso agora. O que Jesus teria feito era algo que seria confrontador, mas nada produtivo para a vida daquela mulher. A mulher veio no poço buscar o quê? Água. Então, água. Se ela veio para o poço com um cântaro, foi para buscar água. Então, Jesus começa o assunto por onde? Água. Mulher, dá-me de beber. A mulher diz assim, quem é você? Se enxergue. Você acha que, sendo judeu, vai conversar comigo uma mulher samaritana? Veja com que desdém a mulher trata Jesus, e Jesus não tem nem ideia. Pastor Kleber está dizendo aí, Jesus não tinha um balde, mas tinha um plano para aquela mulher. E aí Jesus disse, o negócio é o seguinte, sabe qual é a sua dificuldade? É porque você não sabe com quem está falando. Se você soubesse com quem estava conversando, você é que ia me pedir água e eu ia dar água a você, água viva. A mulher continuou no mesmo desdém e disse assim, quem? Você acha que você é melhor do que Jacó, o nosso pai, que ele mesmo furou esse poço e bebeu dessa água? Aí Jesus disse, o problema é o seguinte, quem bebe dessa água volta a ter sede, aí todo dia você precisa voltar para esse poço. Mas se você beber da água que eu lhe der, aí ele forma em você uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher não entendeu patavina do que Jesus disse, mas ela pensou assim, então ele deve me dar uma quartinha mágica, um pote mágico, que eu levo para casa, quando eu viro, sai água, quando eu viro, sai água, quando eu viro, sai água. Então, Senhor, dá-me dessa água para que nunca mais eu precise voltar nesse poço. Jesus já conquistou o quê? O desejo da mulher. Até agora ela estava tratando Jesus com desdém, com total imparcialidade, de uma coisa sem interesse, mas agora ela já se interessou, porque Jesus ofereceu algo que ela entendeu que era um poço portátil que ela podia levar para casa. E aí ela disse, dá-me dessa água para que eu possa beber. Perfeito. Jesus, muito bem, agora já que você desejou, porque a primeira coisa que o aluno precisa é entender o que é que ele precisa para a sua vida. Quando o professor mostra para o aluno que ele precisa uma mudança de vida, esse aluno vai desejar essa mudança, e aí ele vai dizer, como é que eu faço? Como é que eu tenho essa mudança? Jesus disse, é simples, vá buscar o seu marido. E aí a mulher disse, bom, marido eu não tenho. Agora você falou certo, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Aí a mulher, vejo que és profeta. E aí eu queria saber uma coisa, eu sempre queria achar um profeta para saber aonde é o lugar de adorar. É aqui ou em Jerusalém? Mas espera aí, a conversa até agora não era sobre água? Agora a mulher revelou. Agora a mulher revelou qual a verdadeira sede que ela tem. É uma sede espiritual que busca um relacionamento. Nossa. E aí Jesus disse o seguinte, os judeus estão adorando certo porque o lugar certo é Jerusalém, porque foi onde o templo foi construído. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. O templo de Jerusalém vai ser destruído. E o daqui, que Jesus estava falando em Siquém, de um lado o Monte Ebal, do outro lado o Monte Gerizim. Sobre o Monte Gerizim, os samaritanos tinham construído um templo. Aí Jesus disse, olha, o templo de Jerusalém vai ser destruído. E o do Monte Gerizim também. Então, não vai ter mais lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus é espírito. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus não está preocupado aonde, mas como. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo o quê? Eu estou oferecendo a você um relacionamento com Deus que nunca vai embora. Ele nunca estará lhe abandonando, porque todos os relacionamentos que você teve antes foram abandonados. Mas agora eu estou oferecendo para você o relacionamento com uma pessoa que nunca vai embora, porque sendo espírito, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A mulher disse, é exatamente isso que eu quero. Ela largou o cântaro, abandonou a água e saiu de casa em casa, batendo em toda a porta, dizendo, eu achei um homem que contou toda a minha vida. Será que esse não é o Messias que nós estamos esperando? Então, perceba, pastor João Paulo, que
Jesus não começa dizendo à mulher, você é uma pecadora, precisa abandonar tudo que você está fazendo para viver uma vida nova. Jesus começa mostrando para ela o que é que ela ganha com a mudança de vida. E quando ela percebe que isso é exatamente o que vem de encontro à grande sede espiritual que ela tem, aí ela diz, é isso que eu quero, é exatamente isso que eu estou procurando, é disso que eu tenho necessidade, e aí ela vai em busca de a transformação de vida. Não está escrito para nós se a mulher voltou para o marido, se consertou, se casou, o que é que aconteceu, mas de uma coisa nós temos certeza, ela mudou de vida. E a própria cidade testemunhou, dizendo, mulher, não é mais pelo que você nos disse, mas é porque nós realmente percebemos que esse é o Messias. Ou seja, alguém já cantou por aí dizendo que Jesus transformou a pecadora na primeira missionária que saiu ganhando vidas para Jesus, porque ela experimentou uma mudança de vida. Então, como é que o professor vai trabalhar esse aspecto da mudança de vida no seu aluno? É mostrando para ele o que ele ganha, como é a vida que Deus tem para nós e como ele precisa viver essa vida. Aí isso vai despertar no aluno desejo, interesse, vontade, e aí então começa a transformação a partir daí. Sensacional, pastor. Sensacional. Já poderia parar a live por aqui, porque realmente foi uma exposição espetacular de João, capítulo 4, contextualizando para a realidade de todo e qualquer professor de escola bíblica. Na verdade, todo educador de uma forma geral, né? Sensacional, muito obrigado. Olha só, você falou aí um pouco sobre as competências, né? As competências e uma das competências que eu acho assim, bem interessante, que falta em nossas escolas, falta mesmo em nossa realidade, não só bíblica, de uma forma geral, porque a gente que consegue perceber nas escolas mesmo, normal, colégios e tal, é a falta de pensamento crítico. A falta de pensamento crítico. A falta de pensamento criativo, inclusive. Crítico e criativo, né? Como a gente consegue desenvolver em nossos alunos, quais são as estratégias, quais são as dinâmicas, quais são as maneiras para envolver os nossos alunos e fazer com que eles pensem criticamente, pensem com criatividade. Veja só, como estimular o aluno? Nós temos uma grande dificuldade, porque assim, nós somos tendenciosos a ensinar do jeito que aprendemos. Então, como os nossos professores nos ensinaram no passado, é como nós queremos ensinar hoje. Mas aí onde está a grande questão que precisa ser quebrada. Porque no passado era aquela ideia do professor como sendo detentor do conhecimento que vai depositar aquilo que se chamou de educação bancária, né? Vai depositar na conta do aluno todo o conhecimento. E o professor ainda dizia assim, não me atrapalhe, porque eu preciso ter tempo para expor tudo que eu preciso. Mas hoje nós já sabemos, e as ciências da psicologia, da educação e de tantas outras ajudas que nós temos científicas, já nos mostram que o aluno aprende muito mais quando ele se envolve no aprendizado do que quando ele simplesmente é uma figura que está assistindo o professor. Então, o que é que nós precisamos como professores para despertar no aluno essa criatividade, esse pensamento crítico? É convidar o aluno para participar. A sala de aula invertida, por exemplo, ela faz exatamente isso. Porque qual é a ideia da sala de aula invertida? Nós vamos ter a apresentação de conceitos no ambiente informal, o aluno vai receber em casa, antes da escola dominical, um vídeo, atividades. Então, quando chegar na escola dominical, não haverá mais espaço para o professor ter a aula expositiva. Porque o problema é esse, nós queremos só ter aula expositiva, nós queremos falar e achar que o aluno vai guardar pelo menos a metade do que a gente disse. E isso não é verdadeiro. Agora, na sala de aula invertida, o que é que a gente faz? A gente comunica ao aluno os conceitos antes, para que ele possa trazer esses conceitos em sala de aula, mas quando chega em sala de aula, aí eu não dou aula expositiva. Eu relembro o aluno os conceitos que ele aprendeu e aí vou deixar o aluno trabalhar. Às vezes eu faço coisas muito simples, assim, pego o conteúdo que o aluno já tem,
e ele tem a revista da escola dominical. Dependendo do tamanho da classe, divido em 2 grupos, em 3 grupos. Digo, olha, o grupo A vai pegar o primeiro tópico da lição e vai elaborar 3 perguntas. 3 perguntas, só as perguntas. E o grupo B vai pegar o segundo tópico da lição e vai elaborar 3 perguntas. Vocês têm 5 minutos para fazer isso. Aí eles vão sentar, vão conversar e tal. Bom, terminaram as perguntas, termino. Agora, grupo A pega as perguntas que elaborou e troca com o grupo B, vice-versa, e agora cada um vai responder as perguntas que o outro grupo fez. Aí no final, eles vão me dizer o que é que eles extraíram dessas perguntas que eles fizeram e eu vou fazer o fecho da lição. O que foi que eu fiz? Eu permiti o meu aluno ter capacidade de analisar, de elaborar perguntas, de responder perguntas, sem que eu tivesse que me preocupar com expor esse texto somente. Claro que o ideal disso, no caso da sala de aula invertida, é que eu não preciso me preocupar com os conceitos, porque eles já receberam esses conceitos anteriormente. E vêm para a sala de aula para trabalhar, e não para ouvir, porque essa é a grande questão. Então, o professor precisa parar de falar e deixar o aluno falar e provocar o aluno para que ele seja protagonista do seu próprio aprendizado. Como fazer isso? É deixando de ensinar do jeito que nós aprendemos e partindo para um ensino mais prático e mais participativo também. Show de bola. O Lécio Dornas, ele vai falar que o aluno ele aprende melhor, aprende bem quando ele ouve, aprende ainda melhor quando ele ouve e fala, ainda mais quando ele ouve, fala e vê, e mais ainda quando ele ouve, fala, vê e faz. E isso é mais ou menos o que você está falando aí, né? Você está tirando um pouco a execução debaixo do domínio do professor, deixando os alunos ficarem à vontade para também desenvolver e aprender mais e melhor. Professor, pastor, só um instante, deixa eu tentar passar aqui pelas pessoas. É o seguinte, gente, você que tem alguma pergunta para fazer, eu vou te pedir para você colocar nessa caixinha aí, tem uma interrogação, acredito que tem para todo mundo. Tem para ti, professor? Pastor? Sim, sim. Pastor Clauber, você tem essa caixinha com interrogação aí no seu? Pronto, então acho que todo mundo vai ter essa caixinha, então faz a pergunta pela caixinha, porque pelos comentários eu não consigo ler tudo, certo? Eu vou tentar voltar aqui para levar para o pastor algumas perguntas, alguns comentários, inclusive da Ineida, do Wagner, tantas pessoas que têm passado e deixando aí, só que é muito grande e passa rápido. Deixa na caixinha que fica mais fácil para a gente, tá bom? Eu vou tentar procurar aqui. Isso. O que eles entenderam, pois calados, como vocês sabem, o que eles estão entendendo. É verdade. Ela está dizendo o seguinte, quando o aluno faz esse tipo de exercício dinâmica, o professor consegue sentir o que os alunos entenderam ou não. Quando eles ficam calados, fica mais difícil Mas, o professor pastor, perceber isso. Quando nós olhamos para Jesus Cristo ensinando, o senhor vai ver assim, chega um mestre da lei e diz assim, Senhor, como é que é esse mandamento? Qual é o mandamento? Como é que é assim? Aí Jesus disse, o que é que está escrito na lei? Veja que ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus poderia ter feito um tratado sobre o mandamento da lei. Mas Jesus faz o quê? Devolve a pergunta. O que é que está escrito na lei? Aí a pessoa diz, está escrito assim, assim, assim. E aí Jesus faz outra pergunta. Como você entende isso? Veja que Jesus está provocando o pensamento crítico, a participação dessa pessoa. Porque quando alguém está perguntando, quem controla a conversa é quem pergunta. Eu já estou falando aqui, mas eu estou respondendo a sua pergunta. Uhum. Se hoje o senhor disser assim, muito bem, eu estou achando bonita a sua conversa, mas me diga aí o que é que o senhor acha sobre Bolsonaro, ou sobre a China, ou sobre o coronavírus. Muda completamente o que eu estou falando, porque eu vou responder o que o senhor está dizendo. Ou seja, quem controla a conversa é quem está perguntando. Uhum. Então, quando o professor faz as perguntas, ele está controlando a conversa. Ele está dizendo que rumo
ele quer levar essa aula, ao mesmo tempo que ele está extraindo do aluno o que ele já sabe, para saber em que caminho conduzir esse aluno. Aí o aluno vai realmente ter não só a participação, como o professor vai conduzi-lo no caminho que ele quer, que é qual caminho? Transformação de vida, competências, realidade espiritual praticada, e então são essas coisas que nós queremos. E aí, talvez, entre mais uma das competências lá, citando mais uma vez a BNCC, que é a argumentação, talvez Sim. encaixe nessa situação nesse exemplo de Jesus aí, né? Talvez a argumentação, Jesus querendo instigar nos seus alunos o poder de argumentação. Não simplesmente perguntar Veja e que ficar por pergunta isso mesmo. simples. O que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Aí os discípulos, um diz que é João, outro diz que é um profeta e tal. Aí diz assim, e vocês, o que acham? Duas perguntas simples, Legal. mas Jesus está provocando o pensamento Legal. crítico e a Aham. argumentação dos seus discípulos. Eles estão dizendo, aí um diz, tu és Legal. o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perfeito. Veja, Pedro, não foi você que chegou a essa percepção sozinho. Foi o Espírito de Deus que lhe revelou. Aí competência espiritual está sendo trabalhada também. Então, nós estamos fazendo isso como Jesus fez. Ele nos ensinou a sermos práticos no nosso ensino e conduzir o nosso aluno a descobrir verdades espirituais por suas próprias caminhadas, mas não livremente, mas sendo conduzido pelo professor para chegar aonde eu quero que ele chegue. Perfeito. Pastor, a Eneida, ela fala o seguinte: uma luta para mudar a realidade. Muitos professores têm resistência em relação a essas mudanças de pedagogia invertida, de mudar a sequência na sala de aula. Bom, primeiro é entender o porquê da resistência, né? Oi. Tá. Ok, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Chegou? Ok. Primeiro, nós precisamos entender qual o motivo da resistência, né? Porque às vezes a resistência é porque ele não conhece outros métodos. Porque, como disse, ele aprendeu desse jeito e acha que vai ser dessa forma que vai funcionar para ensinar. Depois, a resistência pode ser porque ele não tem segurança sobre como fazer essa mudança. Agora, se a resistência é porque, não, eu sou Gabriela, nasci assim, vou viver assim e eu não vou mudar de jeito nenhum, aí realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada. Daí a importância da coordenação pedagógica, dos seminários de educação cristã, da leitura de material que esteja sendo útil para os professores, porque nós precisamos mostrar para esse professor que isso é algo que é produtivo, é importante, vai melhorar o aprendizado, e quando ele perceber isso, ele precisa querer mudar. Ah, mas eu não sei para onde mudar. Aí temos que ensinar os professores isso. Eu não sei como implementar essa mudança. Precisamos ensinar os professores isso também. Aí volta aquela questão que nós falamos no início. Tem que começar pelo desejo, pela vontade de querer mudar. E então partir para buscar ajuda de saber como fazer isso. Beleza. O nosso irmão Wellington Aragão está nos acompanhando, está agradecendo pelo debate, diz que tem sido muito enriquecedor. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação. A Fabiana fala assim, ó, e essa participação do aluno é muito bom porque podemos perceber o crescimento gradativo de cada um. A Fabiana fala, tá? Ela fala assim, isso é ruim, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Isso é ruim, pois há um esvaziamento da escola. Não sei em que caberia aqui. Mas vamos lá, pastor. Um outro questionamento em relação ainda às competências, eu acho que é competência, não tenho nem certeza não. É em relação
as ferramentas digital, a cultura Sim. digital, como a gente se beneficia o máximo, o professor se beneficia o máximo das ferramentas digitais, da cultura digital, e nessa relação ou nessa comunicação em sala e extra sala de aula, como aproveitar ao máximo a cultura Bom, digital? primeiro, nós precisamos perceber que o mundo mudou. No passado, veja, a igreja ela tem dificuldade, muitas vezes, de acompanhar essa mudança da tecnologia. Né? Nós já lançamos no inferno quem tinha rádio, depois jogamos para o inferno quem tinha televisão, depois quem usava a internet, e hoje a igreja é dona de rádio, de televisão e está presente na internet. Então, é dizer que, de fato, há uma resistência da igreja, ela não tem a mesma agilidade de acompanhar as mudanças tecnológicas como outros segmentos da sociedade têm. Mas veja, no passado a gente dizia o quê? Menino, desliga o celular porque vai começar a aula. E isso eu estou falando educação como um todo, né? Escola dominical e educação secular também. Todo Uhum. mundo guarda o celular, todo mundo desliga o celular porque a, a aula vai começar. Quando nós, na verdade, precisamos entender que esse recurso pode ser um auxiliar do professor nesse momento. Aliás, eu tenho uma live a semana que vem com o pastor Altair Germano, que a gente vai falar exatamente sobre ferramentas digitais Uma na benção. educação cristã. Né? E vamos falar sobre essas coisas. Mas aí é para dizer que, aí a irmã Eneida está dizendo, hoje a igreja usa tudo pela internet. Quer dizer, fechamos os templos e agora nós estamos fazendo seminário na internet e culto na internet e todas essas coisas para dizer, a tecnologia está aí. Nós é que tínhamos resistência de Uhum. usar muitas vezes. O que é que o professor pode fazer com isso? É quase infinito. Primeiro que a internet hoje é uma excelente fonte de conteúdo. Só que o professor precisa ensinar o seu aluno a ter essa competência do pensamento crítico vai ser utilizada também nesse momento, porque está disponível tudo na internet, mas nem tudo que está na internet é bom. É, Então, o aluno precisa saber é verdade. filtrar. Aquela ideia de comer o peixe, mas não engasgar-se com as espinhas. E isso o professor vai ter que saber direcionar o seu aluno a fazer essa crítica daquilo que ele está vendo. Segundo, que a comunicação, que é muito grande. Para mim, a coisa mais básica, por exemplo, é que a classe tenha um grupo. É um grupo de rede social. Qual é o aplicativo que você vai usar? Não sei, as opções são muitas. Mas que ele sirva para despertar o aluno. E aí, pessoal, domingo tem aula, não falte ninguém, vamos ter uma novidade essa ou aquela, a tarefa que foi passada, todo mundo já fez, como é que é? Ou seja, o mínimo contato, ao mesmo tempo você tem aí a forma de fazer com que haja interação na classe, através disso. Então, isso é muito bom. Ao mesmo tempo que em sala de aula, bom, eu quando passei a utilizar a metodologia da sala de aula invertida e gravar os vídeos, eu passei a utilizar isso com a minha classe. Então, na semana eu mandava o Legal. vídeo para os alunos. O ideal da sala de aula invertida é o que os autores dizem, é que o ideal é que o professor grave a sua própria aula, porque o aluno tem mais empatia vendo a fala do seu próprio professor. Mas o que foi que eu fiz? Eu passei a publicar os vídeos que eu usava para minha aula, porque, como era o mesmo assunto, a mesma lição para todos que usavam a mesma revista da CPAD, então aquele vídeo serviria para mim e serviria para qualquer outro professor que quisesse utilizar. Aí, essa seria uma forma do Interessante. professor usar essa ferramenta. Manda o vídeo, eu faço um vídeo curto, né? Estava fazendo, agora não, porque nós estamos parados, mas um vídeo de 5 a 7 minutos, para nenhum aluno ter a desculpa de dizer não vi o vídeo porque não teve tempo. Meu amigo, até naquela hora sagrada que você ia no trono, você dava para ter assistido esse vídeo, porque não tinha como deixar de assistir um vídeo de 5 minutos a semana inteira. Então, no vídeo eu tenho o quê? Uhum. Um supra-sumo da lição. Aí,
O exercício de fazer o vídeo foi o exercício de praticar a competência da síntese, né? De saber dizer em 5 minutos o que era os principais conceitos da lição. O aluno já tem isso, então ele vai trazer para a sala de aula. Você sabe um problema que nós temos muito comum? Talvez aí na sua escola dominical, que é melhor, não tenha o problema que a gente tem. Mas em muitas escolas dominicais do Brasil, o aluno chega em sala de aula sem saber nem o título da lição. Ele não pega na revista, ele não estuda durante a semana. E aí, como ter a participação relevante de um aluno que sequer sabia qual era o assunto que ele ia discutir quando ele chega em sala de aula? É quase impossível. Agora, se o aluno recebe antes essa temática, esse vídeo, essa instigação, vamos dizer assim, a problematização já foi feita anteriormente, ele já chega em sala de aula tendo pelo menos a ideia de ter olhado um versículo, pesquisado alguma coisa, lido algo na internet. Então, isso vai ser feito como? Usando as ferramentas digitais. Não dá para reunir a classe antes de domingo para qualquer outra coisa. Então, as possibilidades são muitas e nós precisamos querer usar isso para despertar no nosso aluno todas essas questões que já conversamos. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui todo especial para o meu irmão Eliseu Gomes, da Leitura Transformadora, que está nos acompanhando, já até comentou aí alguma coisa, e vai estar com a gente também em uma das nossas lives na próxima semana, tá? Será um prazer receber você. Agradecer também a Ineida, a Fabiana, o Wagner, tem outro canal que passou aqui que eu não estou lembrando agora, que também está compartilhando, tá fazendo perguntas. Isso é muito especial, a gente agradece de coração pela dedicação de todos vocês, tá? Pastor, nós estamos chegando aí, temos 10 minutos ainda. Eu queria fazer uma última pergunta e aí depois eu queria deixar tempo para você divulgar o seu trabalho, divulgar os seus inscritos, divulgar as suas lives, enfim, tá? Eu queria que você nos ajudasse definindo aí, tá aqui, foi esse canal aqui, canal Graça e Poder. Graça e Poder. É o pastor Kleber, é meu irmão. É meu irmão. Muito obrigado também. Isso. Que bênção. Então, pastor Kleber, Deus te abençoe. Muito obrigado também pela sua audiência. Pastor, me diz uma coisa. Você é de qual igreja mesmo? Assembleia de Deus de Natal. Tá falando? De Natal, cara. Cidade que legal. do Sol. Que bom. Que bênção, que bênção. Cidade do Sol, que bênção. Eu estive no Natal faz uns 3 anos, mais ou menos. Passei 10 dias aí com a minha família. Três qualidades do professor memorável, na sua opinião. Poderia ter 10, poderia ter 15, poderia ter 2, mas vamos lá, tenta extrair 3 qualidades para um professor memorável. Eu penso que a primeira qualidade para um bom professor é um professor que aprende. Ninguém sabe de tudo. Eu amo Provérbios 9:9. Dá sabedoria ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ou seja, ninguém sabe tudo, mas todo mundo precisa aprender. Eu acho que o melhor professor, primeiro, é aquele que melhor aprende. Jesus Cristo tem uma coisa fantástica que o escritor aos Hebreus fala sobre ele, diz assim, ainda que sendo filho ali está com F maiúsculo para dizer, ele era o filho de Deus. Ele diz assim, ainda que ele sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí eu fico pensando, ora, se nessa perspectiva Jesus aprendeu alguma coisa, você imagine eu e você o que é que nós precisamos fazer. Então, para mim, a primeira qualidade de um professor memorável é um professor que aprende, que se recicla, que está sempre buscando novidades, que não parou no tempo, que não parou de aprender. A Bíblia é quase infinita, né? É quase infinita, eu estou dizendo, do ponto de vista do que nós podemos aprender, porque o que se pode extrair da Bíblia é algo que nós nem conseguimos tirar uma pequena parte. Os antigos diziam uma coisa sobre a nossa incapacidade de extrair tudo que tem na Bíblia e diziam assim, é porque o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Ou seja, nós não conseguimos extrair tudo que tem lá nunca. Mas o que é que faz um professor memorável? Esse caneco desce toda hora sem parar. Ele
ele aprende, ele se recicla, ele gosta de aprender, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de assistir aula de outro, gosta de estar ali. Sabe o problema? Aquele professor que só vem na escola dominical no dia que ele vai dar aula, cai de paraquedas e sequer tem a humildade de aprender com o outro colega que também é professor da mesma classe. Esse não é um bom professor, porque ele não aprende. E se não aprende, ele não tem muito o que ensinar. Vovó dizia que panela que só tira, um dia se acaba, né? Quer dizer, se você não repõe o conteúdo, uma hora você não tem mais o que dizer. Primeira competência. A segunda competência do professor, eu penso que é um professor que interessa-se com os seus alunos a fim de que tenha a capacidade de perceber se eles estão aprendendo. Ou seja, é um professor que ama os seus alunos e não está interessado em destilar conhecimento, mas sim que o aluno aprenda. E o aluno sabe disso. O aluno sabe quando o professor tem interesse no aprendizado do aluno ou quando ele apenas está tendo uma exposição do seu vasto conteúdo, né? A pessoa de notável saber que está ali apenas expondo isso. Ou se ele realmente se interessa pelo aluno. O professor que ama os seus alunos, ele quer que o aluno aprenda, ele interessa de saber se o aluno está aprendendo. Ele descobre, por exemplo, que a professora Marlene Lefevre, há muitos anos, vem ensinando que as pessoas não aprendem do mesmo jeito. Tem o auditivo, tem o visual, tem o sinestésico. Então, eu me preocupo com isso. O que é que o meu aluno auditivo vai aprender? O que o meu aluno visual vai aprender? Como levar o meu aluno com aquela deficiência ou capacidade a desenvolver? Isso faz parte do aluno, do professor que ama o seu aluno e quer que ele aprenda. E para resumir em 3, que aí Perfeito. a gente podia ser 10, como você falou, eu acho que a terceira característica do professor que é memorável, o professor que ele tem o prazer de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e que isso possa ser visto pelos seus alunos. Você sabe que tem gente que eu acho que pensa que se a gente abrir a camisa, debaixo da camisa tem um S, que a gente é super-homem e que tem todas as capacidades do mundo. Mas isso é péssimo. O professor precisa ser humano e precisa mostrar para o aluno que ele é humano e que ele depende de Deus do mesmo jeito. Porque o aluno vai perceber que um professor que também tem a humildade de mostrar as suas deficiências, suas capacidades, que não é um super-homem, mas que compartilha com a classe suas necessidades de oração e que mostra que vive uma vida de dependência com Deus, esse professor é alguém que pode ser imitado pelos seus alunos. Um homem sem defeitos, que tem um S no peito, ele está tão longe de ser alcançado que os alunos vão achar que é impossível ser igual ao seu professor. Mas quando o professor mostra que ele é dependente de Deus e que é tão humano quanto os seus alunos, mas que está caminhando uma caminhada cristã, que quer ser imitado porque imita Jesus Cristo, aí eu penso que ele vai ter alunos que vão se tornar discípulos dele, porque são discípulos de Jesus Cristo também. Como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Perfeito. Um abraço, Luciana Araújo, a mamãe do Gui e da Larinha. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pastor, eu defini assim, tá? Como você citou aí, algumas qualidades do professor memorável. Primeiro, você falou o desejo de aprender. Segundo, você falou conhecer as individualidades dos seus alunos e, consequentemente, desejar o crescimento e desenvolvimento deles. E terceiro, poderia definir como ser humano. Isso. Ser humano, ser homem limitado e dependente de Deus. Pastor, para finalizar, de coração, eu já agradeço aqui demais a sua participação. Foi gigante para a gente, foi muito especial para todos que estiveram com a gente. Tá? Temos 5 minutos, aproximadamente. Tem uma pergunta que eu faço com todo mundo que está passando aqui, que está passando por aqui. Aí eu queria ver a sua opinião e aí fique à vontade para fazer todas as suas considerações
e divulgações, tá? O questionamento é o seguinte: talvez nunca na história do planeta a gente tenha visto o jovem adolescente como protagonista na igreja. Eu falo jovem adolescente porque quem mexe mais com o digital, as ferramentas tecnológicas, geralmente são eles. Os adultos já mexem, mas não tanto e não tão bem quanto os jovens e adolescentes. Nesse momento de pandemia, todo mundo em casa, tem mais facilidade. Nesse momento em casa, os pastores se valeram dos jovens para entrar no Zoom, no Skype, nas lives do Instagram, no Facebook, criar canal no YouTube. Nunca as igrejas criaram tanto canais no YouTube. Como o senhor vê, como você vê os jovens e adolescentes como protagonistas na igreja nesse primeiro momento de crise? Bom, primeiro, isso expõe uma deficiência de muitos dos nossos líderes e pastores, que não sabiam ou não estavam presentes ou achavam que isso não era importante. E aí o que acontece? A igreja fechou e o povo deixou de ver o seu pastor desde então. Quem estava com capacidade de melhor utilizar esse recurso são os jovens e adolescentes. E aí muitos jovens se tornaram pastores das suas igrejas porque são eles que o povo está vendo e não os seus pastores. E aí, de fato, gente abrindo o canal e criando perfil foi algo extraordinário. Eu penso que nós precisamos extrair lições disso. Lições para dizer, nós não podemos desprezar essa realidade, do mesmo jeito que nós antes desprezamos o rádio, depois descobrimos que ele era útil e fizemos a mesma coisa com a televisão e depois partimos para usar. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender que nós não podemos estar ausentes das redes sociais, nem podemos perder essa ferramenta que é muito importante, porque o pastor é visto, quando os templos estavam abertos, o pastor era visto pelos seus membros uma vez por semana no domingo à noite. E eles passavam o resto da semana assistindo qualquer outra pessoa que pudesse estar transmitindo qualquer outro conteúdo para eles. Agora a realidade mudou e nós precisamos aprender com isso. Aprender que nós precisamos deter o uso dessa ferramenta para o bem do reino de Deus e para que ela seja útil para nós também. Eu espero que quando nós voltarmos e os templos se abram, essa lição tenha sido aprendida. Amém, pastor. Temos 2 minutos, aí a palavra é sua. De coração, muito obrigado. Escola Bíblica Memorável tem as portas escancaradas para o seu ministério, tá? Cristão Racional, um abraço, apareceu por aí, vai estar com a gente no muito sábado, bem. Se eu não me engano. Palavra eu sua, quero pastor. agradecer, pastor João Paulo, a forma gentil como fui recebido aqui, a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com os queridos irmãos, e dizer que nós estamos buscando, nesse período, fazer algo. Na verdade, como eu disse, eu já estou com o EBD Web há 18 anos, né? Mas o canal no YouTube, o meu canal pessoal também, as lives que eu estou fazendo, eu estou também publicando lá, faço a live no Instagram, em seguida publico no meu canal no YouTube. Hoje nós vamos estar conversando com o pastor Wendel Miranda, amanhã com o pastor Marcos Tuller, no sábado com o pastor José Gonçalves, segunda-feira que vem, aí, na terça o pastor Ciro Zibordi, na quarta o pastor Kleber, o pastor Esdras Bento na quinta. Então, a semana toda nós vamos ter muita coisa. Todo dia eu estou gravando uma pequena mensagem de esperança que eu chamei de Salmos de Esperança. Está lá no meu canal também. Todo dia um salmo, uma lição prática para nós aprendermos uma lição de esperança para esse tempo difícil que estamos passando. E assim nós estamos contribuindo para o reino de Deus. Tem um livro escrito pela CPAD e materiais divulgados aí pela internet. É sempre bom estar sendo útil ao reino de Deus e participando dessas coisas. Deus abençoe a você e a todos os nossos queridos irmãos que estão conosco. E eu quero só... Amém. Igreja de Cristo, Planalto Calcaia. Não, pode falar. Conceição, agradecer. 10 segundos. Deus abençoe você.